Tem muito time do Brasil, ainda mais os grandes, que já passaram por tempos incríveis em sua história, revelando grandes jogadores, conquistando títulos importantes e até mesmo estabelecendo recordes em nosso futebol. Mas como nem tudo é mil maravilhas, alguns desses times passaram por maus bocados para chegar no patamar que estão hoje. E consequência disso, viver uma seca terrível de títulos. Mas antes de tudo, olá! Aqui é o Fute na Veia, canal onde você encontra tudo sobre futebol, com estatísticas, histórias, curiosidades, entre outros temas. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, não perca tempo e já se inscreve no canal. A gente viu recentemente, em 2021, o São Paulo conquistar o Campeonato Paulista. E de primeiro o que sentimos foi estranheza, já que o tricolor paulista não levantava uma taça há muitos anos, desde a conquista da Copa Sul-Americana em 2012. Deste modo, o São Paulo saiu um jejum de 9 anos sem títulos. Mas se você acha que isso é bastante tempo, é porque você não tem noção de outros casos que já aconteceram com outros clubes brasileiros. Por isso eu separei a lista com os 7 maiores jejuns de títulos em nosso futebol. Abrindo a lista, em sétimo lugar, nós temos o Flamengo. E é até um pouco estranho pensar que o Flamengo já passou por um momento tão delicado como esse, já que atualmente o clube passa por uma fase sensacional. O elenco é recheado de craques, que com isso possibilitou ao clube rubro-negro disputar pelos principais títulos, conquistando mais de 10 títulos nesse pouco mais de 2 anos. Mas isso é uma maravilha hoje. Há 85 anos atrás as coisas não eram bem assim. O clube já passou por um jejum de 12 anos sem títulos, período vivido entre 1927 e 1939, que encerrou esse período com a conquista do Campeonato Carioca, com o time que marcou a história do Flamengo, com nomes como Leônidas e Domingos da Guia. Também dividindo no sétimo lugar, nós temos aqui um dos rivais do Flamengo, o Vasco. A verdade é que o Vasco sempre teve altos e baixos em sua história, tanto que neste momento o Vasco vai disputar Série B pelo segundo ano seguido, já que não conseguiu a classificação em 2021. E momentos difíceis como esse também marcaram a história do clube carioca na década de 60. Tudo começou em 1958, quando o Vasco conquistou uma das edições mais disputadas da história do Campeonato Carioca, que ficou conhecido como Super Campeonato. Em 1958, o futebol brasileiro vivia uma fase de euforia, uma animação total, pois a seleção tinha conquistado a tão sonhada Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. E os campeonatos regionais, principalmente os do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde atuavam os principais jogadores daquela conquista inédita, nunca estiveram tão empolgantes. Os torcedores lotavam os estádios para ver os heróis da seleção, além de outros craques consagrados. O Campeonato Carioca daquele ano talvez tenha sido o mais emocionante de todos os tempos. Disputado em 2 turnos, o regulamento previa que o campeão seria aquele com o maior número de pontos conquistados. Se 2 times terminassem empatados na pontuação, a decisão aconteceria numa melhor de 3. Caso 3 equipes terminassem com a mesma pontuação, seria disputado um triangular entre eles para disputar e definir o campeão. Um mini torneio chamado de Super Campeonato. E o Vasco se tornou campeão daquela ocasião, mas em seguida começou um jejum que só terminaria com o título estadual de 1970. Em sexto lugar, nós temos o São Paulo. Nas décadas de 50 e 60, o tricolor investiu bastante na construção do estádio localizado no Morumbi e acabou passando por um período com poucos títulos, acarretando um jejum de 13 anos, até conquistar o Campeonato Paulista de 1970, que no ano seguinte, em 1971, também conquistou, sagrando-se bicampeão estadual. O time tricolor, que foi campeão paulista em 1970, encerrou o maior jejum de títulos na história do clube, que começou depois da conquista estadual em 1957. Em quinto lugar, nós temos o Grêmio, outro tricolor tricampeão da América, que também passou por tempos difíceis. Depois de ter conquistado a Copa do Brasil em 2001, com o comando de Tite e com uma bela campanha, o tricolor gaúcho só voltou a ser campeão novamente em 2016, amargurando um jejum de 15 anos sem conquistar nada. Em 2016, o Grêmio também conquistou a Copa do Brasil. Depois disso, o Grêmio não parou mais de ser campeão, conquistando em 2017 a Libertadores, em 2018 a Copa Sul-Americana e ainda mais uma sequência de 4 anos seguidos sendo campeão gaúcho. Em quarto lugar, nós temos o Palmeiras, um caso até semelhante com o do Flamengo, já que nos dias atuais o Palmeiras conquista tudo o que disputa, sendo que há pouco tempo o Verdão estava no Catar disputando o Mundial de Clubes, que por pouco não levou. Mas há muito tempo as coisas foram bem complicadas para o Verdão. Depois dos 6 títulos nacionais na década de 60 e 70, o Palmeiras seria campeão pela última vez no Paulistão de 1976, antes de amargurar o seu maior jejum. A fila só terminou em 1993, depois de 17 anos, quando o super time de Evair, Edmundo, Roberto Carlos e companhia goleou o Corinthians no segundo jogo da final do estadual e abriu caminho para uma das épocas mais vitoriosas do clube. Em terceiro lugar, abrindo o top 3, nós temos o Santos. Depois do título paulista de 1935, o primeiro do time em sua história,
O Santos ficou até 1955 sem levantar nenhum troféu, mas tudo mudou quando o tal de Pelé apareceu por lá, abrindo caminho para uma longa estrada de títulos para o time da Vila. O Pelé foi importantíssimo para o Santos, porque com ele, o Santos conseguiu entrar no mapa do futebol brasileiro com um dos maiores clubes brasileiros e, consequentemente, o Pelé conseguiu colocar o futebol brasileiro no mapa mundial. Se hoje o Brasil é conhecido como o país do futebol, muito disso se dá por causa do Pelé. O Pelé tinha uma magia impressionante, que conseguiu animar vários jovens para que se tornasse jogador e também fazer com que o país investisse mais no futebol. Com o Pelé, o Santos conseguiu ficar de 10 a 15 anos conquistando os principais títulos nacionais e internacionais. Mas ainda assim, não tem como negar, o Santos passou por um longo período, 20 anos, sem título. Por isso, conquistando aqui a terceira posição. Em segundo lugar, nós temos o Botafogo, que ficou 21 anos sem conquistar título. Depois da conquista da Taça Brasil em 1968, o Botafogo ficou sem conquistar nenhum título até 1989, quando se sagrou campeão carioca depois de vencer o Flamengo na decisão, com gol salvador do atacante Maurício. O time era comandado por Valdir Espinosa e tinha elenco nomes como Mauro Galvão, Luiz Gotardo e Carlos Alberto Santos. E em primeiríssimo lugar, amargurando o maior jejum entre os grandes do Brasil, nós temos o Corinthians. No dia 3 de outubro de 1977, há quase 45 anos, o Corinthians era campeão estadual e encerrava o seu maior jejum de título, que durava desde a conquista do torneio Rio-São Paulo de 1954. É impressionante, um time do tamanho do Corinthians ter ficado tanto tempo sem conquistar nada, tanto tempo sem gritar "é campeão". E com isso a fila corintiana foi a mais longa entre os maiores times com torcida do Brasil. E você? Você sabia dessas curiosidades? Você sabia dessa lista? Se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de deixar o seu curtir, que ajuda demais o canal, e não deixe de se inscrever. E que esse tipo de conteúdo chegue a outros fanáticos por futebol.